Apresentação do trabalho de conclusão de curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Tema: Alfabetização cartográfica nos anos iniciais. Esse trabalho foi desenvolvido pelas alunas Miriam Madureira e Vanessa Cristina, sob orientação do professor Dr. Jean Cruz. Diante desse contexto de pandemia do novo coronavírus, fazemos um agradecimento especial a Deus, aos nossos familiares, aos colegas de turma, ao professor orientador e toda a equipe da Univesp. Alfabetização cartográfica nos anos iniciais. A alfabetização cartográfica ocorre juntamente com o período em que as crianças estão sendo alfabetizadas, o que pode resultar em um grande desafio. Deixar de trabalhar esses conceitos ou usá-los de maneira ineficiente pode acarretar prejuízos nas próximas fases escolares e na vida adulta. Para isso, abordaremos como se dá a construção do conhecimento nas crianças e como introduzir a cartografia nos anos iniciais, formando-as não apenas como alunos, mas como indivíduos sociais. Temos como objetivo analisar a importância e o papel da alfabetização cartográfica no processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental, procurando compreender qual a importância da inserção da cartografia nos anos iniciais, analisar o papel da alfabetização cartográfica no processo de ensino e aprendizagem e constatar como a alfabetização cartográfica nos anos iniciais contribui para o desenvolvimento do pensamento espacial. Para conseguir atingir os objetivos, realizamos pesquisa bibliográfica de estudos anteriores e de trabalhos publicados sobre a importância da alfabetização cartográfica. Selecionamos conteúdos disponíveis na biblioteca do ambiente virtual de aprendizagem da nossa universidade e nos documentos disponíveis em sites oficiais do nosso país, como a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo Paulista. A aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo. A nossa discussão começa em como se dá a construção do conhecimento, como ele vai sendo adquirido pela criança ao longo do seu crescimento. Procuramos entender a origem desse conhecimento e o processo que ocorre até o indivíduo atingir a aprendizagem, com base na teoria piagetiana, abordando sobre a epistemologia genética, o processo de assimilação, acomodação e adaptação, onde a criança é apresentada a algo novo, assimila esse novo conhecimento, ocorrendo a acomodação e se adapta, alcançando novamente o equilíbrio. E os estágios de desenvolvimento, que dentro da cartografia nos anos iniciais abordamos dois deles, o pré-operatório e o operacional concreto, com suas respectivas características que vão interferir no processo de aprendizagem, como a linguagem, o desenho e as ações mentais. Na aprendizagem no meio social, de acordo com a teoria vigotskiana, a criança se desenvolve nas relações sociais com as pessoas, sendo um sujeito ativo, interagindo e ampliando o conhecimento. O professor é visto como um mediador, instruindo o aluno na construção da aprendizagem, com conteúdos proporcionais à sua capacidade de aprendizagem. E a zona de desenvolvimento proximal, que é o espaço entre o que o indivíduo pode fazer sozinho e o que ele pode vir a fazer com a ajuda de alguém, no caso, o professor, que mais tarde ele poderá fazer sem o auxílio. Alfabetização cartográfica e o processo de ensino e aprendizagem. A alfabetização consiste em dominar o código alfabético, codificando e decodificando, ou seja, ler e escrever. O letramento é a capacidade de usar a leitura e a escrita nas práticas sociais. Partindo desse contexto, temos a alfabetização cartográfica, que é a aprendizagem da linguagem de símbolos e signos cartográficos, que vão capacitar para a leitura e compreensão dos conceitos e representações cartográficas, permitindo fazer um estudo do espaço, contribuindo para a formação escolar e social.
A importância da inserção da cartografia nos anos iniciais. Iniciar a cartografia nos anos iniciais implica em preparar os alunos para serem leitores das representações cartográficas e do mundo. Com essa prática, aprender a observar e analisar o espaço, questionar e buscar respostas, procurando soluções para os problemas. Além disso, relacionar o espaço de convívio local com o regional e o global. Com essas análises, ir delineando a própria identidade e se descobrindo como ser social, fazendo parte do lugar onde vive e do mundo. Na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, encontramos as aprendizagens essenciais e dispensáveis aos alunos brasileiros. É uma referência para a elaboração dos currículos escolares, das metodologias de ensino e outras séries de estratégias. Nela encontramos 10 competências gerais da educação básica. Na meta 7, o aluno deve desenvolver a competência de argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Uma competência que traz o desafio de alcançar uma aprendizagem significativa, aquela onde os conteúdos possam ajudar na atuação das crianças na vida, em todos os aspectos, deixando de lado aquela prática de conteúdos repetitivos e memorizadores. Na BNCC, as aprendizagens são organizadas para as diferentes etapas de ensino e identificadas por um código alfanumérico. O primeiro par de letras indica a etapa de ensino. No ensino fundamental, nos iniciais, primeiro ao quinto ano, os códigos se iniciam com EF. O primeiro par de números indica o ano ou o bloco de anos a que se refere a habilidade. O segundo par de letras indica o componente curricular e o último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial do ano ou bloco de anos. Assegurar os direitos de aprendizagem de todos os estudantes paulistas, garantindo o que está previsto na BNCC, é o que encontramos dentre os objetivos do Currículo Paulista. O documento também define que a alfabetização cartográfica ensina a ler em geografia, pois o estudante consegue ler o espaço vivido e escrever sobre determinado fenômeno observado, faz interpretações de conceitos implícitos no mapa, relaciona com a realidade e acaba aplicando o pensamento espacial e o raciocínio geográfico. Nos dias atuais, para que se desenvolva um processo de ensino-aprendizagem mais interessante e para fortalecer o ensino de geografia e as competências interdisciplinares e transversais, o currículo paulista destaca que o professor deve apropriar-se de novas metodologias ativas, como, por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, ensino híbrido, gamificação, entre outras. Como iniciar a alfabetização cartográfica? A alfabetização cartográfica resulta em trabalhar uma nova linguagem, que possibilita uma outra forma de comunicação. Nos anos iniciais, torna-se necessário dar os primeiros passos com conceitos básicos, como a referência e localização, e fazendo o uso de representações simples, como as fotografias, as maquetes e os desenhos. Também é importante trabalhar os mapas mentais, como os trajetos que são comuns ao cotidiano das crianças, e ir introduzindo as convenções cartográficas, como o título e a legenda. Assim, elas vão se tornando capacitadas a conteúdos mais complexos, que vão se apresentando durante a vida escolar. Pensamento espacial. O pensamento espacial é formado por 3 partes. Os conceitos espaciais são a estrutura do pensamento espacial,
e estão presentes quando pensamos em termos como a localização e a direção. As formas de representação podem ser internas e externas, como, por exemplo, utilizarmos mapas físicos ou mentais para locomoção, e os processos de raciocínio, em que ocorre o processo cognitivo, colocando os conceitos e as formas de representação em ação. Ao fazer a leitura da espacialidade, é possível pensar e observar as particularidades dos lugares, com suas diferenças e semelhanças. O pensamento espacial contribui para pensar em como é organizado e distribuído esse espaço, como os espaços cotidianos, por exemplo, ao organizar o espaço em casa, os espaços físicos e sociais, como, por exemplo, são formadas as cidades, e os espaços intelectuais, como as informações mentais, fazendo a criança entender sobre a espacialidade, a sua importância e utilidade, desde as tarefas mais simples. A geografia, nos anos iniciais do ensino fundamental, segundo a professora doutora Helena Calai, proporciona a possibilidade de aprender a ler, aprendendo a ler o mundo. E uma dessas formas é por meio da leitura do espaço, ou seja, compreender que as paisagens que podemos ver são resultado da vida em sociedade, dos homens na busca da sua sobrevivência e da satisfação das suas necessidades. Para vencer o desafio de ler o mundo a partir do lugar, devemos estudar a realidade a partir do reconhecimento do lugar, a partir da curiosidade exercitada na sala de aula, onde as crianças mesmas podem definir o que estudar, considerando que o conteúdo não é o mais importante. Ler o lugar a partir de temáticas, de problemas que surgirem da curiosidade infantil, traçando os caminhos a seguir, partindo do espaço com suas características internas e uma contextualização. Cartografia temática e a aprendizagem. A cartografia temática vai além da localização de uma área. Ela aborda assuntos mais específicos, colaborando para examinar, interpretar e explicar os fenômenos geográficos de forma mais acentuada, com informações relevantes para um estudo aprofundado. Ela destaca as relações de diversidade, ordem e proporcionalidade. Nos permite observar e analisar um determinado espaço em diversas categorias, como populacional, política, natural, econômica, entre outras. Com isso, enriquecendo o estudo, garantindo uma aprendizagem mais abrangente. A cartografia vai muito além de um conteúdo escolar. Ela faz parte da vida das pessoas e, mesmo sem pensar, estamos o tempo todo em contato com os conceitos espaciais. Desenvolver essa prática nos anos iniciais vai enriquecer a bagagem desses alunos, dando suporte para torná-los adultos aptos a usar as representações cartográficas como ferramenta no dia a dia e prepará-los para ser melhores leitores do mundo, não apenas como observadores, mas como pertencentes a esse mundo, ou seja, cidadãos. Para essa trajetória, é preciso iniciar com os primeiros passos, com uma boa e eficiente alfabetização cartográfica.